Olá, como vai? Tudo bem? Que bom estar com você novamente no nosso podcast Sabe as Mulheres. Mais um episódio para a gente adquirir conhecimento, hein? Informações importantes, reflexão da palavra de Deus, tudo isso aqui com a boa companhia de Deise Mary Costa, de Jardilene Martins. Olá! E já vamos deixando um recado. Assine no canal, compartilha, deixe seu like e ativa o sininho. Ó, só tem coisa boa. É isso. Colabora, né, com a gente para o nosso canal crescer cada vez mais. É Verdade. importante para a gente. E é importante também que as informações cheguem às pessoas que precisam saber. Hoje, por exemplo, um tema muito bom para nós, mulheres, mas também para homens, crianças, idosos, pessoas que sofrem algum tipo de violência dentro da própria casa, porque a gente, quando fala de violência doméstica, a gente já vem na mente a briga de Briga de casal, casal. violência, Mas não é feminicídio, só isso. mas existe muita violência Outros. acontecendo ali entre quatro É, paredes, verdade. dentro dos lares, e pessoas que deveriam estar protegendo, na verdade, estão cometendo algum tipo de crime. E às vezes a pessoa nem sabe que está É sendo um tipo de verdade. crime, né? Por isso que a gente convidou uma especialista no assunto para falar sobre isso, a doutora Catiele Marques, que é advogada, especialista em violência doméstica, e vai falar para a gente no geral sobre isso, mas antes eu quero lhe cumprimentar e agradecer por Seja estar presente aqui no bem-vinda. Sabe as Mulheres. Seja bem-vinda, Seja viu? bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É muito bom a gente estar falando, né, sobre nós mulheres, para nós mulheres, né, a importância do conhecimento do que é e o que não é violência. É, eu tenho uma filha que hoje ela tem 24 anos e eu sempre disse a ela, eu fiz, preciso que você se conheça. Porque você se conhecendo, sabendo o que você gosta, o que você quer na sua vida, tudo aquilo que vier em forma de violência você vai conseguir identificar, né? Então, muitas mulheres, infelizmente, vivem num relacionamento abusivo e não sabem, porque elas não conhecem o que realmente é você ter uma vida saudável, né? Por Uma isso que é vida importante a segura. informação, né, doutora? Quanto mais chegar mais as mulheres, para elas saberem, para não se submeterem a certos relacionamentos e também comportamentos que às vezes as pessoas acham que é normal ou vem de uma cultura, né, que como se fosse algo normal. Bom, a doutora Catiele, ela é especialista em violência contra a mulher, ela é primeira presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade, é isso? Isso, Contra a mulher da OAB, né, da fui Paraíba. a primeira, Já foi. já foi. Mas, mas enfim. E a mãe da Emily? A mãe da Emily, Sua filha tem 22 anos. 24. 24, é? 24. É, Então vinte e eu quatro. peguei as informações Olha, desatualizadas. Atualizando. A Emily tem 24 anos. A doutora também é palestrante, não é isso, doutora? Isso. Muito bem, vai trazer informações importantes para a gente, mas antes de a gente começar esse bate-papo com ela e informar sobre isso, vocês sabem que nosso objetivo principal, além de trazer conhecimento, é trazer uma reflexão da palavra de sim, Deus. Até o final você assiste e vai ter depois um momento como esse. com certeza. Então, antes da gente começar, hoje é Jardilene que vai trazer essa reflexão, mas eu quero pedir para a Deise fazer uma oração para a gente começar a entregar nosso Claro, programa para né? Deus, tá bom? Pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome, te engrandecemos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, por esta porta aberta, por este canal, ó Pai celestial de comunicação que nós estamos aqui, ó meu Senhor, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que informações cheguem, ó Pai, àqueles que realmente precisam e necessitam. Pai, abençoa, Pai, nossa reunião hoje, abençoa a nossa convidada e também, Senhor, os rapazes que trabalham aqui nesse estúdio. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E aí, doutora, quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa geralmente, né, em homem, mulher. E aí eu queria que você pudesse mostrar da parte jurídica, o que é que abrange a violência doméstica, assim, no total? A violência doméstica, ela é tudo que sai do eixo normal dentro de um lar, né? O lar, ele é o abrigo, de conforto, de segurança que todo ser humano, independente de gênero, de raça, né?
ou geracional possa ter. E aí a violência doméstica começa quando este ambiente já não é salutar. E aí começa assim, a gente fala muito do ciclo da violência, que é aquele ciclo que começa aos poucos, ele é gradativo, né? E aí se pede desculpa não porque bateu, mas porque exagerou, né? E aí que a mais comum, a que mais chama atenção é a violência física, aquilo que deixa marcas, né? Mas para mim a pior violência é a psicológica, porque ela não deixa marcas visíveis para o público. Ela deixa marcas profundas no ser, na alma dessa mulher, né? Então, todas elas vão sendo sempre gradativas, né? Mas a psicológica é a que primeiro começa, né? É, no namoro é tudo muito bom. Ah, mas ele tem ciúme, ele não tá tendo ciúme, ele tá cuidando de mim. Ah, eu gosto tanto dele que eu deixei de cortar meu cabelo. Ou eu corto meu cabelo curto porque ele quer. Eu deixei de usar determinadas roupas porque ele quer. Eu deixei de usar uma maquiagem ou de colocar um batom porque ele quer. Então, isso vai gradativo. E coisas muito sutis que a gente acha, poxa, não, tá cuidando de mim, né? Fica chateado porque levou em algum lugar e um outro homem olhou para ela. Ah, ele está cuidando de mim, né? Não é ciúmes, é cuidado. E aí a gente tem que ter esse parâmetro do que é realmente cuidado. Porque quem ama, cuida e não machuca, né? E o ciúme, infelizmente, ele vai também evoluindo. E aí casa-se. Agora você não precisa mais de amigas, porque tudo, eu sempre dizia que eu acho que todos os agressores passam pela mesma escola, né? Porque o padrão, por incrível que pareça, é o mesmo. É aquela pessoa, aquele cara que é legal com a vizinhança, é legal no trabalho. Ninguém imaginaria que ele em casa muda completamente. Acima de qualquer suspeita. E por isso muitas mulheres foram desacreditadas, né? Antes da Lei Maria da Penha, porque desde que mundo é mundo, nós mulheres, infelizmente, somos colocadas como uma segunda raça, subjugadas, né? E não de uma forma de que eu vou na frente para lhe proteger. Não. Eu vou na frente porque eu sou superior a você, né? E se todos nós somos iguais perante a lei, né? Perante Deus, então ninguém é maior do que ninguém, né? E aí eles começam, né, nesse gradativo, casam, e aí, depois que casam, começam a distanciá-la dos amigos, das amigas. Por quê? Porque são elas que vão alertá-la de alguma coisa. Depois começa a distanciar da família. Não, não quero, fico chateado porque sua irmã vem aqui. E aí, para que o relacionamento não fique tão turbulento, elas acabam aceitando. E isso é o psicológico. E até então ela ainda vai achar que ele está cuidando dela. Até o momento que começam as agressões. E aí parte para a agressão física, e aí no dia seguinte pede desculpa. Às vezes culpa a mulher. Não, sempre a culpa é A da culpa é mulher. dela. Ela fez alguma coisa. Porque a comida não estava do meu agrado, o que você fez o dia todo que a casa não está do jeito que eu queria, Você me né? provocou. Você me provocou, É, né? Isso aquelas mulheres que só vivem em casa. As que trabalham fora, elas além de trabalhar fora, são exigidas todas as responsabilidades de dentro de casa também.
Ah, mas eu tenho uma secretária, eu tenho uma faxineira. Não, mas eu quero que você faça. E as crianças? Você está deixando, olha, tá vendo? Foi chamado na escola, a gente recebeu a ligação, por quê? Porque você não cuida direito do menino. E esse seu trabalho está dando certo? Então, vai minando, né, psicologicamente, tudo que nós mulheres, ou que cada uma individualmente, gostaria de fazer, né? Porque o nosso lugar é onde a gente quer estar. Muito se fala e se combate ou se rebate. Ah, porque o feminismo é isso, o feminismo é aquilo. Resumidamente, o feminismo nada mais é do que liberdade. Se eu quero me casar, ter filhos, cuidar da minha casa, do meu marido, do meu lar, tudo bem. Tá tudo bem porque a decisão é sua. O que não está tudo bem é você ser obrigada, forçada, subjugada àquela situação de que você não escolheu. É por isso que esses sinais têm que ser avaliados desde o início do relacionamento, né? Se você se propõe a viver com alguém e casar e formar uma família, você tem que ver se realmente se está alinhado com o que você quer, né? Porque às vezes isso só vem se manifestar depois, né? Porque os sinais, com certeza, eles já são dados desde o início do relacionamento. Mas como você falou, parece que a gente fica cega. Porque é paixão, né? A gente tá cega, é paixão. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus, ele tem ciúme realmente. Mas depois isso vai se acentuando de uma forma, e a pessoa. Por que eu falo isso? Porque eu tive muita. Eu trabalhava com famílias, assim, não, aconselhando. Então, quando elas chegavam e falavam certas coisas, eu falei, ele sempre foi. Não, ele não mudou, não. Ele sempre foi. É você que não viu. Ou passou assim, o olho por cima e achou que lá na frente poderia. O pior erro do ser humano é achar que eu posso te mudar. Exatamente. ou que com você vai ser diferente. Exato. Então, assim, se no começo do relacionamento houverem acordos, né, porque o acordado não sai caro. Aquilo que foi combinado não sai caro. Mas, na maioria dos relacionamentos, as pessoas não conversam sobre isso antes de se envolverem emocionalmente. Aí, depois de se envolver emocionalmente, fica mais difícil de você ver que a pessoa que não é cuidado, que é uma forma de ciúme, que é uma forma até assim maldosa de estar fazendo, né, com a pessoa. Por quê? Porque aí você já está envolvido emocionalmente. Você não consegue ver com os olhos da razão. Você vai ver agora com a emoção. E como você já está emocionalmente ligado àquela pessoa, você não consegue ver. Mas depois, na convivência diária, onde vai passando o que Deus falou, a questão da paixão, e a gente vai chegando, né, na realidade, no bom senso, aí você consegue enxergar. E às vezes você não consegue enxergar com tanta clareza. Porque, como você falou, que orienta a sua filha, né? A pessoa não se conhece, a pessoa não sabe o que é um abuso. Exato. Então, muitas vezes, e eu ainda queria dizer mais, né? Porque você falou aí muito na questão, e a gente, mulher, quem é mulher vai saber mais do que isso. Quando a gente fala de uma coisa de negro, aí uma pessoa que não é negra, isso é besteira, né? Se você for negro, você passou. Se você não for, você não pode dizer que você não passou. Se você for mulher, você sabe que você já passou. Se você não for mulher, você não passou. Você só ouviu dizer. Então, assim, as mulheres têm essa questão em casa, no trabalho, em todo canto. Mas, dentro de casa, eu digo assim, atualmente, com todos os esclarecimentos que a gente tem, a violência doméstica hoje, ela não é causada só do homem para a mulher. Não. Mas da mulher para os filhos, da mulher para o próprio homem, da mulher com os pais, né, que são os idosos. Então, hoje essa questão da violência doméstica já abrange um leque muito grande. A gente queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Nada que seja surpresa, porque a palavra de Deus diz assim: os inimigos do homem
Somos São a da sua própria própria casa. casa. É É verdade. tremendo, né? E aí eu queria até saber disso. A Lei Maria da Penha veio como uma ferramenta muito importante na proteção da mulher, embora que a gente tem casos assim, frequentes de feminicídio, e eu não sei até que ponto a lei realmente consegue proteger essas mulheres, no caso, quando o homem ele se sente no direito de tirar a vida dessa mulher. Então, eu queria que você analisasse um pouquinho isso e também se a Lei Maria da Penha abrange esses outros tipos de violência, como ela falou, dentro da casa em relação a outros familiares, Pais, a né? filhos, né? É. Olha, a Lei Maria da Penha, ela tem o nome lei, mas na verdade ela é um tratado de direitos humanos. E aí é muito bom a gente frisar isso, e eu gosto de trazer que a nossa lei é a terceira lei mais perfeita do mundo. A ONU nos classificou assim. Por quê? Porque foi uma lei feita por mulheres. Claro que algumas coisas foram revogadas, mas aí a gente vem evoluindo também, né? Porque tem vários projetos de lei aí para melhorar, para ir crescendo e engrandecendo esse tratado, né? A Lei Maria da Penha, esse tratado especificamente, ele veio voltado para a mulher. Ele cresceu, ele nasceu, cresceu, voltado para a mulher. E vem evoluindo. São 19 anos, né? Entrando na juventude, né? Então, essa lei, entrando na juventude, hoje em dia, ela abrange as mulheres trans, né? E muitos públicos. Por quê? Porque não é exclusivamente o corpo que me define como mulher, mas a mente que me define como mulher. Então, as mulheres trans, elas já nascem, elas vão se transformando, mas elas têm todo um espírito feminino. E aí, hoje em dia, a Lei Maria da Penha se estende também para elas, né? Se for de um irmão contra uma irmã, esse caso também se aplica ou não? Aí existe violência doméstica no Código Penal. Ah, certo. Não, aí Aí, não é o caso de Lei Maria da Penha. não é o caso da Lei Maria da Penha. Porque aí Mas não é a questão do gênero, é a questão do. isso é questão de gênero É mesmo. É. A Lei Maria da Penha, ela é para o gênero feminino, feminino. Então, mas eu digo certo? assim, de outro parentesco, né? Aí de outro parentesco, pronto. A mulher que agride o seu companheiro, ou que agride um filho, ou a irmã que agride o irmão, cai em violência doméstica do Código Penal. Uhum. O que se tira hoje em dia da lei? Em algumas situações bem drásticas, a gente consegue trazer as medidas protetivas em analogia para os idosos, para as crianças, para os homens. Mas a lei em si, ela foi criada para mulheres. É tanto que ela define o que é violência, ela vem trazer esses tipos de violência, né? Violência física, psicológica, patrimonial, sexual. Então, ela vem trazer essa definição, para que a gente tenha um mínimo de compreensão do que é, né? E todas nós passamos. Eu sempre digo, eu tô para ver uma mulher que nunca passou ou nunca sofreu algum tipo de violência nessa vida, né? Se andou de ônibus, já É, já andou de ônibus alguma vez, já sofreu algum tipo de violência, é. né? Ônibus, metrô. Exatamente, É, né? verdade. Então, é impossível. E por que isso? Porque é histórico. Porque nós nunca fomos reconhecidos como sujeitos de direito. E aí, a partir da Lei Maria da Penha, não. Pois olha, vamos abrir, né? Vamos lançar uma luz sobre uma população muito maior do que a masculina, né? Nós somos mais de 50% no país. Aí a gente sabe dos históricos, né? Da época da minha mãe, por exemplo, que se a mulher fosse na delegacia para prestar uma queixa do marido, ela era destratada, ela era às vezes
tratada com ironia, essas coisas que a gente sabe que quem passou por isso realmente tem essa necessidade de ter uma proteção maior em relação a isso, né? Exato. Mas a gente sabe também que dentro de um lar, de uma casa, de uma família, dependendo, muitas vezes, às vezes a questão social influencia muito, a questão cultural também. Existem outros tipos de violência que a gente sabe que acontecem e que eu queria até que você explicasse que tipo de proteção. Você já falou que tem um Código Civil em relação a isso, é o Código Civil? Não, o Código Penal. Penal. Que no caso de entre irmãos, é, problemas com idosos, as avós, os pais, muitas vezes são maltratados, são negligenciados. Tem a questão patrimonial também, que existem esse tipo de dano, né, que os filhos ou Isso. netos causam. Qual é o procedimento nesses casos, doutora? Você também tem conhecimento disso? É uma coisa frequente? Ou eles, às vezes, nem sabem que estão sendo vítimas disso? É, eu quero dizer que a violência doméstica é a única violência que ela é democrática. Ela acontece na comunidade, lá com Dona Zefinha, e acontece Na elite. na elite, nos Lá na altos cobertura. escalões, né? E às vezes é até Dos- pior, né? Mais velada, né? Exatamente. É. Né? Então, ela é democrática. Aí, claro que cada um vai passando de acordo com a cultura, a educação, porque vamos lá, eu preciso trazer isso para que a gente possa se estender aos outros, aos outros públicos, aos outros artistas, né? Infelizmente, dessa violência. A criança ela nasce pura e inocente. Ela não sabe o que é violência, ela não sabe o que é preconceito, ela não sabe. A criança, ela simplesmente vê o mundo como ele realmente é. É tanto que a gente diz, criança é cruel, porque ela não tem filtro. Eu tenho uma sobrinha que, se eu botar uma roupa e ela não gosta, ela diz, tá feia, titia, pode tirar, né? A mãe montou a árvore e botou um monte de bichinho. Ai, como tá brega. Então, assim, não tem. Ela tá vendo, ela diz o que acha. Ela não tem filtro, realmente. Então, de onde vem essa criança que, quando um adulto levanta a mão, ela se recolhe? É porque ela já reconheceu a violência. E essa criança, ela cresce. Aí, todo mundo diz, ah, mas não é comigo. Mas esse menino que cresce numa família que vive com violência, ele vai achar que aquele tipo de relação é natural. E aí ele casa com a minha filha. Então, é um problema meu, né? Quando eu comecei a atuar, eu sempre pensei nisso. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte para que o mundo seja um pouco melhor para a minha filha, né? Porque quando a gente vira mãe, a gente esquece um pouco da gente, né? E pensa muito nos filhos. E aí, esse mesmo menino que casou com a minha filha, que viveu numa família abusiva, eu estou idosa e vou morar com eles. Ele vai me tratar bem? Ele não vai me tratar bem. Difícil. Porque o que ele conhece é aquela violência. Aquilo para ele é natural. Tratar a mulher gritando, espancando, jogando as coisas na. Foi isso que ele viu. Então, é um problema social, sim. Né? A violência doméstica é um problema social. E aí a gente vai crescendo. Aí aquela criança que nasceu também vai replicar. E aí vai replicar primeiro com quem? Com os irmãos. Seja menino ou menina. Vão replicar com os irmãos. É um desrespeito, é uma maneira de falar, como se fosse algo normal, né? Natural. Isso. É uma coisa muito simples. Que
E aí eu vou trazer muito de mim, porque meus pais foram criados no interior, vieram para cá, mas tinha meus avós e tal. Eu tinha que dar a benção e chamar todos de senhor. Na hora do jornal, não tinha isso, não. Era o jornal. Não, a gente não podia falar e não podia mudar o canal. Hoje em dia, eu vejo as crianças dominando as casas. E não tem mais isso de senhora, de bênção, de respeito. É tu. Não, e assim, o Se disser assim, tratamento. você tá mentindo na frente dos outros. Minha mãe Eu sou já muito fala assim, natural, meu Deus. muito aberta com relação aos tratamentos, porque eu acho que somos todos iguais, não tem problema. Mas isso acaba gerando um desrespeito. Porque se você não aprende respeito e hierarquia em casa, dificilmente você vai propagar, vai usar em outros ambientes que você vai precisar. No Exatamente. ambiente de trabalho, em todo canto existe hierarquia. Exatamente. E aí a gente vai. Aí começa esse lar crescendo de forma equivocada. E aí chegam os avós. Porque na nossa cultura nós trazemos para a gente, nós trazemos para dentro de casa os nossos avós, os nossos pais, né? É tanto que morava comigo a minha avó, a minha mãe e a minha filha. Então a minha avó estava comigo, né? E como tem assim o período de a longevidade está crescendo, é Isso. natural que os pais ou avós acabem ficando sob cuidado dos filhos e netos, né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Se eu não cresço num lar equilibrado, eu não sei o que é respeito, eu não sei o que é hierarquia. Então é claro que eu não vou respeitar a minha avó, o meu avô. Como você falou, um dos cônjuges que o pai do outro vive dentro de casa, se eu não aprendi isso, eu também não vou saber respeitar a minha sogra, o meu sogro. Exatamente, exatamente. Como é que eu dou aquilo que eu não tenho? E aí, como é que se processa? As crianças, elas são violentadas em termos dos maus tratos, né? De privação da educação, privação de lazer, porque até uma bola feita de meia no meio da rua, um carrinho de rolimã, que eu acho que muita gente nem vai entender o que é que eu tô falando, A gente sabe. né? A Né? geração atual não sabe. Não sabe o que é isso, mas nos fazia feliz. Nós conseguíamos brincar com os nossos vizinhos na rua. Isso nos fazia feliz. Isso é lazer. As crianças de hoje, elas não têm. Então, é de casa para a escola. Em casa, recebe maus tratos. Isso quando é permitido ir para a escola. Privação de alimento, privação de higiene. E aí vai crescendo os maus tratos também. Tudo é gradativo. Até a gente iniciar, infelizmente, as violências sexuais. E crianças e adolescentes vêm sendo acometidos. Né? Continuam sendo, Continuam porque sendo, né? E a gente sabe da dificuldade maior, que eu acho que é justamente porque acontece no seio familiar, com parentes. Muitas vezes não é denunciado por conta disso, né? Porque ali é abafado, é fechado. E eu queria que você falasse, inclusive, como é que as pessoas que têm o conhecimento disso ou suspeitam disso devem agir, devem denunciar para que acabe, né, esse tipo de violência. Inclusive, crianças, queria que você falasse um pouco sobre isso também. As crianças, elas têm uma proteção ainda muito maior, né? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela vem, né, é muito mais antiga que a Lei Maria da Penha, e ela vem com esse olhar diferenciado, com esse cuidado de toda a proteção para a criança. A gente tem o Conselho Tutelar, que é importantíssimo o Conselho Tutelar. Por isso que é importante que conselheiros, psicólogos, assistentes sociais que trabalham nesses mecanismos,
eles sejam sensíveis, sim, à causa, porque eles vão escutar crianças e ainda tem muito disso. Ah, tá inventando, né? É assim, a mulher é sempre culpada ou louca, a criança sempre inventa e o idoso tá esclarosado, É né? mesmo. Então, eu vou utilizando adjetivos para desqualificar a fala da vítima sempre, em qualquer geração, né? Para o idoso, nós temos a lei do idoso, que também vem com a proteção. E os idosos, além de sexual, dos maus tratos, têm um patrimonial, assim, Acho imenso, que é um dos piores, né? é. É um dos piores. Ô, doutora, porque a criança, por exemplo, ela apresenta sinais e muitas vezes nas escolas isso acaba se identificando pelo comportamento dela, né? Ou alguma Isso. marca, alguma coisa. Mas os idosos, dificilmente eles saem de casa. Eles às vezes são mantidos dentro de casa e os próprios vizinhos às vezes nem sabem que aquela pessoa está sofrendo esse tipo de violência, né? Tanto Isso. patrimonial, os netos e filhos acabam privando aquela pessoa do direito dela, da aposentadoria, tudo, pega empréstimo no nome da pessoa e aquilo ali vai deixando a pessoa muitas vezes negligenciada. E eu Né? ainda digo mais, às vezes até o próprio idoso, ele não acha que está sendo lesado. É, Porque um dia justamente. desse eu cheguei no banco, eu estava sentada e tinha uma idosa com um terceiro. E ela estava conversando que ela foi para o banco com aquela pessoa, porque ela tinha recebido um dinheiro, não sei, eu só escutei assim a conversa, e ela não tinha nem avisado o filho que ela ia receber esse dinheiro. Menina, chegou, me assustei assim, eu olhei, ela disse, não, não é que ele vá tomar o dinheiro de mim, não, mas se ele souber que eu tenho, ele pode querer. Então, assim, aquele filho faz um abuso patrimonial dela, mas ela não identifica aquilo como um abuso, entendeu? E Exatamente. ela foi com um terceiro para ela tirar o dinheiro e fazer o que ela quiser, sem o filho saber. Alguma Exatamente. pessoa pode denunciar isso, doutora? Pode, pode. E aí, todas, da violência doméstica, de violência contra a criança ou contra idoso, qualquer pessoa pode denunciar. Uhum. Tem um Ministério Público, a promotoria de todos eles, de criança, de idoso e da mulher. É Pode canal que a denunciar pessoa pelo pode... 180, é o canal primordial, porque de lá ele vai encaminhar exatamente para o Estado, O que setor aquela competente. violência ocorreu, né? E o É, é conselho tutelar, ele também recebe denúncia contra idoso, contra a mulher no só, âmbito da con- violência doméstica ou só contra a só criança? contra a criança. Ah, Normalmente, a violência doméstica, ela acaba mexendo com toda a rede de proteção. Porque normalmente, quando eu tenho uma mulher vítima de violência, eu tenho a criança, eu tenho o idoso. é verdade. Então, a gente diz que essa violência balança toda a rede de proteção, né, a, a essa mulher, a essas crianças e aos idosos. Você falou dessa idosa, eu lembro de um caso que me ligaram, foi do interior. é, e aí eu estava até na aula em uma aula de uma cadeira do mestrado, tive que sair da aula. E aí, olha, ela está sendo mantida em cárcere privado, era uma idosa, pelo atual companheiro dela, que pegava o cartão, e as filhas altamente, né, preocupadas. Eu fiz, vocês vão fazer o seguinte. "Ah, olha, mas é uma cidade interior, todo mundo vai saber." Eu fiz, não, não vai saber. O que é que você vai fazer? Você vai para o Ministério Público, vai informar o que está acontecendo, para que o Ministério Público possa mandar uma equipe multiprofissional para fazer uma visita. Tá só fazendo uma visita. E aí eles disseram que ela não comia, vivia em cima de uma cama, não tomava, ele não dava banho e também não permitia que as filhas fossem lá. E aí caiu no dia que foi fazer a visita, ele tinha viajado. Aí as filhas, o que foi que fizeram? Limparam a casa, deram banho na mãe. Ai, meu Deus. E aí, quando o Ministério Público chegou, Tá tudo bonitinho. a gente não conseguiu visualizar aquilo que tinha sido relatado. Pois é. É. Infelizmente, foi
Elas encoberto fizeram todas bem, as elas fizeram bem, né? Mas o bem delas na hora errada, né? Infelizmente, elas cumpriram É. todas as provas que a gente tinha realmente dos maus tratos. Aham. E ocorre muito isso. Ah, é, a gente de saúde vai passar aqui em casa hoje. Arruma tudo, deixa tudo bonito. Exatamente. Então, ocorre É, muito porque isso, a gente de saúde, essa ele maquiagem. visualiza, né? Olha, o melhor olheiro É, seria o agente de saúde. porque Agora, geralmente eles vão aplicar vacina nos não, idosos. eles vão lá. conhecem toda a comunidade. É. Eles conhecem pelo nome, o que é que acontece, onde os Verdade. filhos trabalham, se é viúvo, se não é. Então, eles conhecem tudo. Mas qual o grande problema da denúncia sair deles? Eles vivem também naquela comunidade. Ah, Então, o risco para eles é muito alto. E aí a gente tem, sim, infelizmente, é uma realidade. Você tem que primeiro se proteger. É verdade, É. porque elas são ameaçadas. É. As que denunciam a violência doméstica são ameaçadas. Essa semana mesmo eu escutei um relato disso. Fui intimar uma agente de saúde para ser jurada do júri. E aí tinha várias pessoas lá, você conhece essa outra, tal. E uma delas ficou conversando comigo bastante tempo e ela relatou isso, que em relação à violência doméstica, quando elas fazem uma denúncia, já teve o caso de uma das amigas que foram ameaçadas mesmo, que assim, entrou num processo até de depressão e tudo mais, porque passou um problema muito sério em relação a isso. Né? Mas assim, a obrigação é de toda a sociedade, na verdade, né? Os Exatamente. vizinhos, todo mundo que É. souber, mas às vezes as pessoas têm medo de entrar nessa rede por conta disso, da ameaça, porque depois a própria vítima volta, né, com o agressor e às vezes fica contra a pessoa que denunciou. Então existe também toda uma parte cultural que assim que não ajuda a questão dessa proteção se concretizar. Né? A lei existe, ela tem uma progressão, é muito boa, mas tem a parte cultural do nosso país que não ajuda muito. Mas eu ouvi falar, não sei se é verdade, aproveito para ficar sabendo. Uma vez que você dá parte do marido na delegacia da mulher, na Lei Maria da Penha, você não pode mais retirar, é isso? Em alguns casos, certo? A gente tem a ameaça, calúnia, difamação. Então, esses aí são ações privadas. O que é isso, uma ação privada? É aquela ação que ela só vai existir diante da minha vontade. Do jeito que eu posso abrir esta ação, eu também posso fechar a qualquer momento. Posso desistir dela. No caso de violência física, aí ela se tornou pública e incondicionada. Ou seja, chegou aos ouvidos da autoridade policial, chegou a denúncia, esta vítima ela não tem mais o direito de retirar. Assim que lançou a Lei Maria da Penha, em 2006, que ela é de 2006, então era assim, era doloroso para mim como advogada estar com a mulher numa sala de audiência para fazer uma audiência do artigo 16, que era exatamente a oportunidade que ela tinha de dizer se queria prosseguir com a ação ou se queria desistir. E aí o que era que acontecia? O agressor estava preso, mas a família dele não. Vinha toda uma pressão em cima dela para que ela desistisse. Eu passava o dia inteiro dentro de uma sala de audiência, elas olhando para mim e faziam: doutora, eu vou desistir. Doutora, eu vou desistir. Doutora, eu vou desistir. E aquilo, claro, profissionalmente, para mim o seu desejo é o que eu vou seguir. Eu sou advogada. Mas como mulher, aquilo me maltratava todos os dias. Porque em audiência eram juízes, promotores e defensores públicos, todos homens, eu como advogada a vítima,
E eles olhando para mim e faziam, mas doutora, é só uma briguinha de marido e mulher, né? E eu ter que bater na mesa, eu ter que ser mais forte do que tudo aquilo ali, ter que dar voz à minha cliente para que ela pudesse ser ouvida no meio de homens que não entendiam e que não entendem o que nós passamos, né? Quantos leões a gente mata todos os dias, né? E aí, devido a essa situação em todo o Brasil, certo? Não era só aqui na Paraíba, não, em todo o Brasil, tinham mutirões para se fazer essas audiências. Por quê? Porque ia arquivando os processos e a justiça estava andando e produzindo, né? Quando começou a ter um outro olhar, aí disse, não, essa audiência do artigo 16 não pode mais haver. Não para violência física, né? E aí parou de existir e se tornou uma ação pública incondicionada. Mas nas demais ações, ela pode sim, se for ação privada, ela pode sim desistir a qualquer momento. É porque às vezes a mulher também, ela pensa muito na questão financeira, às vezes tem filhos envolvidos e ela não consegue, né? Sabendo que ali, a partir dali, ela vai ter que se virar sozinha. É Muitas vezes desiste. um dos argumentos da família, como ela disse, há uma pressão de toda a família. É isso, ó, se você continuar com essa ação, ele não vai mais conseguir emprego, não tem como pagar a pensão É pro complicado, filho. complicado. Como é que você vai viver? Como é que você vai viver? Para ela, né? A situação toda, né? Bom, mas daqui a pouquinho eu volto a falar com a doutora, a gente está no horário aí para a gente voltar e falar de fazer uma reflexão. uma reflexão aí, daqui a pouco a Tava gente... tão boa a conversa que eu não estava nem me lembrando. Tava maravilhosa, muito bom, gente. Então, assim, é um tema, não é que a gente fica aqui conversando horas, porque realmente eu trabalho na área também como a doutora, e assim, a gente vê o comentário assim de alguns homens, né, como se fosse assim, é mais uma questão, é mais uma. Mas assim, é um problema sério, sabe? É um problema sério porque não é só a questão da violência em si, mas tem uma questão emocional, tem uma questão familiar, tem uma questão financeira, tem muitas questões envolvidas. Não é só uma agressão, não é só isso. Não é, é todo um contexto, é um caso complexo a questão da violência no âmbito familiar. Mas vamos agora trazer uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. E eu escolhi esse texto aqui no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Eu vou aqui fazer meu charme e botar o óculos hoje. Faz parte. Faz parte. Às vezes eu leio sem ele, mas às vezes eu preciso do auxílio dele. E o texto diz assim, fala da cura de um cego. O tema diz a cura de um cego em Betsaida. E o 22 diz, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Então, quando eu vou fazer uma reflexão, um estudo de um texto desse, eu gosto de ler várias vezes o texto, né? Eu gosto de ver os comentários, eu gosto de ver uma pregação de algum preletor que eu goste sobre aquele texto, né? Eu leio em vários cantos e até eu ter a minha própria concepção daquele texto. E nos evangelhos, fala da cura de Jesus de vários cegos, né? Eu vi que de 7 cegos. Nesse evangelho de Marcos, eu
gosto muito de falar sobre os evangelhos, eu já disse aqui, eu vou estar sempre repetindo, porque evangelho quer dizer boas novas. E Jesus é aquele que veio para trazer as boas novas da salvação. E quando eu vou estudar os evangelhos, eu sempre pesquiso quando esse evangelho foi escrito, por quem ele foi escrito, em que contexto ele foi escrito. E eu gosto de trazer essa informação também para quem escuta, porque às vezes a gente, só lendo normalmente, a gente não tem essas informações. Então é preciso a gente pegar essas informações fora. Então, esse evangelho ele foi escrito por João Marcos, não é? A maioria dos estudiosos atribui a ele a escrita. Ele foi escrito entre 60 e 70, ali depois de Cristo. Então, assim, estava bem recente da morte de Cristo, né? Depois da morte de Cristo. E ele tinha um intuito nesse evangelho. Quando ele começa a escrever, no evangelho de Mateus, começa a dar genealogia de Jesus. Então, vem falando de Jesus como foi concebido, desde criança e tudo mais. No evangelho de Marcos, ele já começa com Jesus adulto, chegando para João Batista para ser batizado. Então, ele já traz ali um Cristo que está se apresentando, né, como o Salvador, como Deus, como o Rei, como o legado que Jesus veio cumprir aqui na Terra. E no mesmo Evangelho de Marcos 1, eu gosto sempre de ler para não dizer com minhas próprias palavras e até não cometer de dizer alguma coisa errada. Quando Jesus fala dele mesmo, ele diz que ele veio, Jesus sabia para que ele veio. Ele veio para pregar esse evangelho. Então, assim, a concepção de Jesus no evangelho era essa. Ele tinha uma missão. O evangelho de Marcos, né, como os demais evangelhos, fala de muitas curas que Jesus fez, né? Jesus não curou só cegos, mas ele curou surdos e mudos. Jesus curou muita gente no seu ministério. E muitas pessoas procuravam Jesus pelo que ele podia oferecer de cura, né? Mas a missão de Jesus era uma missão muito superior à cura. Mas Jesus é esse ser que ele estava envolvido com as pessoas que ele convivia. Jesus se preocupava com as pessoas, né? Quando a doutora estava lá falando, eu já me lembrando do meu texto aqui, que ela dizia, na sala de audiência, né, havia aquelas existências, e ela, como profissional, ela dizia, tá tudo bem, mas aí dentro dela, ela estava preocupada com algo mais. Então, Cristo, eu amo Cristo por conta disso, porque ele sempre está preocupado com as pessoas. Ele está sempre preocupado com cada um de forma individual. Ele está sempre preocupado como ele podia ajudar aquela pessoa, não só na questão física, porque ele sabia que ele veio para salvar a alma. Porque essa questão física, todos nós vamos passar aqui, né? Mas a questão emocional, a questão espiritual, que é a questão que Cristo veio nos religar com o Pai, ele tinha uma preocupação especial, mas ele não negligenciava a parte física. Então, todas as pessoas que necessitavam dele, da cura, ele também estava ali para atender. E esse cego, em especial, né, tiveram outros cegos. Lembra quando Jesus passava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas esse cego foram os amigos, foram pessoas que trouxeram ele a Jesus. Então, assim, ele não foi a Jesus. O texto diz aqui, né, no 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Esse homem era cego, ele não foi até Jesus. Ele até já podia ter ouvido falar de Jesus, mas ele não foi, ele não procurou Jesus. Alguém levou ele, sabia? Tem um homem que cura, vamos levar esse nosso amigo aqui até Jesus. E quando Jesus está ali no meio daquela multidão, porque quando Jesus chegava nas cidades, nessa época que ele já estava no ministério, onde ele já fazia muitas curas, era uma multidão que o cercava. E Jesus não queria aplauso, Jesus não queria palco. Jesus pegou aquele cego pela mão, o texto diz, e levou ele para fora da aldeia. Levou ele para um canto onde ele pudesse tratar de forma individual com ele. E assim, Cristo também faz com cada um de nós. Cristo nos trata de forma individual.
Então, ele nos atrai, né? Como esses amigos levaram esse cego até ele também nos atrai e trata conosco de forma individual. Então, quando você olha para alguém e diz, assim como tu fizesse na vida daquela pessoa, faz na minha vida. Deus não vai fazer, porque Deus vai fazer na sua vida o que você precisa. Então, Deus faz na minha vida o que eu preciso. E Ele faz de forma individual, na vida de cada pessoa, o que cada um precisa para crescer, para aprender e para o conhecer. E com esse conhecimento, poder ser religado novamente ao Pai. Porque todo o intuito da vida de Cristo é fazer com que eu e você conheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida e o religue novamente a Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, mas Cristo é esse que morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu, porque todos nós temos pecado. E Cristo, ele pagou já a pena pelo nosso pecado. Ele comprou o direito de nos religar novamente a Deus. Ele rasgou o véu que separava entre nós e Deus e nos deu esse livre acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de intercessor em relação a ter comunhão com Deus, porque através de Cristo nós temos esse livre acesso a Deus. E Cristo pega aquele homem e leva ele para fora da aldeia, leva ele para longe daquela multidão, leva ele para ter aquele encontro pessoal com ele. Em outras curas, né, até uns textos antes, ele está falando com a mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, que vem falar com Jesus pedindo a cura da filha, e Jesus diz, pode voltar que a tua filha já está curada. Então, assim, baixa uma palavra dele e você será curado, você será liberto. Mas, como ele trata individual todas as pessoas, ele tratou individual esse cego. E eu fiquei pensando nesse texto. Pense o que é você e se encontrar com um todo-poderoso que está fazendo curas e milagres, e essa pessoa cuspir nos seus olhos, né? Não sei se ele cuspiu diretamente, o texto não diz se ele cuspiu na mão e tocou, mas aquele homem era cego. Ele não podia ver o que Jesus estava falando, mas ele podia sentir. Então, quando Jesus tocou com aquela saliva nos olhos dele, era uma forma de dizer a ele, sente que eu estou te curando. E naquela época também havia uma crendice, né, que a saliva era um método que se podia curar as coisas. Eu acho que até hoje as pessoas ainda creem muito nessas coisas. Não sei se no meu tempo de criança tinha isso, do pessoal coisa, passa cuspe, passa saliva em alguma coisa. Teve uma que não botava, era uma lãzinha molhada de saliva, botava na testa, você ia no mar, era queimado por aquela coisa. Ah, passa cuspe que passa dor, não sei. Então, o povo eu acho que até um tempo atrás ainda tinha essa cura, essa crendice. Mas Jesus, ele usa os meios que ele faça você entender. E naquela época, o meio para aquele homem entender de ser curado foi esse. E foi uma forma gradativa. Porque Jesus passou a saliva e tocou o homem e disse, aí você vê? O homem disse, eu vejo. Mas eu vejo assim, eu vejo o homem como árvores. Então, assim, ele não via nitidamente. Jesus curou outros cegos e os cegos imediatamente seja curado e ele ficou vendo. Mas nesse cego em especial, Jesus fez diferente. Jesus queria tratar e mostrar ali aos discípulos também que estavam com ele que às vezes você não suporta um conhecimento de Cristo que seja total naquela hora. Às vezes você não consegue ter um conhecimento total de um assunto que lhe dê liberdade imediatamente, mas você pode gradativamente, tendo esse conhecimento, até que você chegue à estatura de varão perfeito. E aqui Jesus vai novamente pôr a mão sobre os olhos daquele homem, e aí agora ele passa a ver claramente. O versículo 25 diz, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito.
Então, algumas pessoas, Jesus vai tratar com elas imediatamente e elas são capazes de absorver. Outras pessoas, Deus vai tratando com elas lentamente, até que elas sejam capazes de entender, de compreender o milagre, de viver o milagre que Cristo tem para a vida dela. E com esse homem, e para mostrar aos discípulos, Deus estava fazendo isso com este cego. Com outras curas, Deus fez imediatamente, mas com esta cura, Deus tratou de forma gradativa. E sempre que eu faço um estudo assim, eu faço algumas perguntas a mim mesma, né? E eu gostaria que você também se fizesse essas perguntas. Quando você lê um texto bíblico, você se identifica com o personagem, você vê aquela situação, como você seria se você estivesse naquela situação e diante de Cristo? O que você poderia mudar na sua vida depois de você saber sobre isso que você leu? E muitas vezes nós não estamos vivenciando o propósito de Deus por não entender ou não termos conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina o caminho de sermos religados a Deus. E o próprio Cristo, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, por não conhecer o verdadeiro caminho, por não conhecer a Cristo, muitas vezes nós estamos vivendo situações que não nos agradam, ou que a gente não queria estar naquela situação. Mas saiba que tudo que você passa serve para o seu crescimento. Tudo que você passa, tudo que você vive, serve como lição. Se você não acha que aquilo está lhe servindo como uma boa vida, mas que sirva como ensinamento para que você tenha uma vida melhor, que você tenha uma vida diante de Deus com propósito, que você saiba chegar neste mundo e sair daqui sabendo qual o seu propósito diante de Deus. O que você precisa aprender para você ter comunhão com Deus. Porque se você vive nessa vida com comunhão com Deus, na próxima vida você terá comunhão com Deus. Se você vive nessa vida sem comunhão com Deus, a próxima vida você vai também não ter comunhão com Deus. Então, cada vez que a gente vem trazer aqui uma mensagem, a gente está se colocando no lugar desses amigos, desse cego, que veio trazer ele a quem podia fazer algo diferente pela vida dele, que era ter o contato com Cristo, ter o contato com a palavra de Deus, que é o Cristo revelado para nós. Então, eu me pergunto, Senhor, eu estou vivenciando todos os teus propósitos para mim, para levar o teu reino, o conhecimento da tua palavra para outras pessoas, para que elas venham te conhecer e também te sigam e também vivam uma vida de comunhão com Deus através de Cristo? Precisamos nos perguntar, precisamos nos dedicar mais à oração para a gente distinguir aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Porque este livro, que é a Bíblia, ele não se distingue intelectualmente, mas ele se distingue pelo Espírito Santo de Deus. E é orando a Deus, através dessa ligação de Cristo, que nós vamos ter esse conhecimento da palavra. É o único livro que a gente lê com o autor junto, que é o Espírito Santo de Deus, né? Muitas vezes nós lemos um livro secular e a gente diz: o que é que o autor quis dizer com isso aqui? Mas a Bíblia, ela vai dizer o que ela quer dizer aqui ao seu coração. Ela vai testemunhar o seu coração através do Espírito Santo. Precisamos deixar a incredulidade do lado, né? A falta de fé, e não se conformar com as coisas desse mundo, mas buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, buscar o que Cristo nos ensina a viver. Se cada um de nós aprendêssemos com Ele a lição de amar a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a si mesmo, nós viveríamos melhor em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe e coloque essa palavra no coração. Se aproxime cada dia mais de Deus através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. E é isso mesmo, a receita está aqui. Até para evitar um tipo de tratamento como um marido que. Às vezes a pessoa fala que a Bíblia é machista, né? Mas a Bíblia, Porque ela é patriarcal, né? ela coloca a mulher num patamar, num relacionamento, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, E se o dar homem a tivesse sua essa vida visão, por ela. ele tem que O ser o homem, protetor. O marido, na Bíblia, ele tem que dar a vida por Pois a é, esposa. pois é. E a mulher tem que analisar o homem que ela escolhe, se ele tem esse amor, essa visão de amor por ela, como às vezes a gente quer se enganar e não tem, na verdade. Ele já demonstra, né? Mas é outro assunto. Dá Outro podcast. É. Mas infelizmente. Quando ela falou, nós temos um tempo limitado aqui, temos que encerrar. Mas quando ela falou, Deus disse que criou homem e mulher, Deus criou, né? Iguais. Em papéis diferentes, a gente vê que muitas vezes nós temos a sensibilidade que os homens não têm, né? Muitas vezes eles têm mais força que a gente não tem. E aí nós temos papéis diferentes, mas temos direitos iguais. E se nós, dentro da palavra de Deus, cumpríssemos aquilo que Deus deixou para o homem, é um manual de vida. E se a gente compra um eletrodoméstico, alguma coisa, e a gente, por já saber usar, vamos dizer, uma geladeira, a gente só liga e bota lá para funcionar. Mas se você ler o manual dela, você vai aproveitar o melhor daquele eletrodoméstico. A Bíblia é o manual de vida do ser humano. Se nós lermos, né, aprendermos e praticarmos, nós vamos ter o melhor dessa vida. E olha que bonito. A mulher, ela foi tirada da costela do homem. Ela não foi tirada do pé dele. Ela não foi tirada para que ela vivesse pisada. Ela foi tirada da costela para andar lado a lado com o homem. Isso também é tremendo, né? Olha, infelizmente o tempo correu, mas eu quero deixar aqui o recado, doutora, para as pessoas que, de que forma podem denunciar. Você já falou, parece que o Disque 100, é isso? 180. 180. Tem a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, também inclui esse tipo de denúncia? Também mulheres vítimas de violência. Elas têm a Delegacia da Mulher e os Centros de Referência da Mulher, tanto municipal quanto estadual. Uhum. Né? Crianças, nós temos a Delegacia da Criança Vítima, da Criança e Adolescente Vítima. Nós temos o juizado, também especial para elas. E temos também o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é a primeira porta de entrada. Vamos buscar o conselho, porque ele está lá para isso e tem uma equipe preparada e muito profissional. Certo. O idoso, nós temos Delegacia do Idoso, temos Promotoria do Idoso, né, que também recebem as denúncias e que também procuram proteger, né, de todas as formas. Muito bem. A nível nacional, nós temos várias políticas, né? Tudo hoje é uma porta de entrada. O PSF é uma porta de entrada, os hospitais são portas de entrada, CREAS, CRAS. Então, os lugares que não têm centros de referência, nós temos CREAS e CRAS. Né? Sempre vai ter um desses equipamentos, sempre vai ter o Conselho Tutelar. Então, a mensagem que eu quero deixar a todos e a todas, né? Porque a gente precisa se ver como seres humanos, né? Independente de quem eu seja, nós somos seres humanos, filhos de um mesmo pai, né? Então somos irmãos. Buscar termos esse espírito mais agregador, né? Jesus foi o maior educador que passou aqui na Terra, né? E ele, em todas as passagens, independente, ele só vem ensinar.
ele vem ensinar a gente a ter compaixão, ele vem ensinar a gente a se conhecer, ele vem ensinar a gente tratar bem o outro. Trate o outro como gostaria que fosse tratado, né? Ele não diz nem como a gente é tratado, mas como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então, a gente precisa se conhecer para a gente evitar todo e qualquer tipo de violência. E para todas as mulheres que vão assistir, que estão assistindo o nosso programa hoje, que elas saibam que não estão sozinhas. Nós somos maioria, sim. E juntas somos sempre, sempre mais fortes. Como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais? Você atende casos nos mais diversos ou sempre ligados a esse relacionados à mulher? Todos os casos criminais eu atendo os casos de família também, que aí envolve inventário, divórcio, guarda, pensão, né? No escritório nós temos inúmeras parceiras que aí abrangem direito digital, direito do trabalho, direito previdenciário também. Vão me encontrar no Instagram como catiele.silva, né? Lá tem meu número. Se tiverem alguma dúvida, também podem me consultar. Eu gostaria muito de poder, né, fazer o que eu amo sem precisar ganhar dinheiro. Gostaria muito. Eu digo, se um dia eu acertasse a Mega Sena, eu ia para o meio da comunidade, porque é minha paixão, né, fazer a minha parte para que eu possa auxiliar ou fazer parte da mudança de mundo daquela mulher. Porque quando a gente consegue auxiliar uma mulher a quebrar um ciclo de violência, a gente está auxiliando muito mais gente. Porque a gente está contribuindo com os filhos, com os pais. Então, a gente está contribuindo com gerações à frente. Muito bem. Catiele.marques. Doutora, muito obrigada, viu, por ter vindo ao nosso programa, trouxe muito conhecimento para a gente agradece, né, que Deus te abençoe. Uma bênção. Você nos deu uma honra de receber você. Eu que agradeço, a honra toda minha. Pela contribuição. Pela maravilhosa, né? Nossa, eu queria ficar aqui até 11 horas da noite. Gente, mais uma vez, obrigada às meninas, né? Obrigada a você que Silvia, está Marlene. sempre ligadinho com a gente. Tchauzinho. Obrigada. Compartilha Não esse esqueçam, conteúdo hein? aí. Muita gente está Deixa o seu like precisando. também. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.